Existe um tipo de pessoa que o mundo nunca esquece. Não porque fez o bem, não porque foi famosa, mas porque sumiu no momento exato em que todo o mundo estava olhando. Em 24 de novembro de 1971, um homem embarcou num avião comercial nos Estados Unidos. Ele tinha uma bomba, tinha um plano e tinha a calma de quem não teme absolutamente nada. Horas depois, ele saltou de um avião em pleno voo, a quase 3.000 metros de altura, com $200 mil amarrados ao corpo, e desapareceu para sempre. O FBI investigou mais de 800 suspeitos ao longo de décadas. Nunca conseguiu encontrá-lo. Esse é o caso de D.B. Cooper, o único sequestro aéreo não resolvido da história americana, e uma das perguntas mais perturbadoras que existem. Como pode alguém sumir assim? Portland, Oregon. Manhã de quarta-feira, um dia antes do Dia de Ação de Graças. O aeroporto está cheio. Famílias, malas, crianças. O cheiro de café e pressa que todo aeroporto tem. E no meio de tudo isso, um homem que não chama a atenção de ninguém. Terno escuro, sobretudo mocassins e óculos de sol com armação escura. Ele se aproxima do balcão, compra uma passagem de $20 para o voo 305, com destino a Seattle. Assina o nome Dan Cooper, um nome falso. Ninguém sabe o nome real desse homem até hoje. Ele embarca, senta no fundo do avião, pede um bourbon com soda, paga com uma nota e diz para ficar com o troco. Para qualquer pessoa ao redor, ele era apenas mais um passageiro cansado indo para casa passar o feriado. Mas nas horas seguintes, aquele homem aparentemente comum daria início a um dos mistérios mais intrigantes da história dos Estados Unidos. Pouco depois da decolagem, Cooper chamou uma das comissárias de bordo e entregou um bilhete dobrado. Ela guardou no bolso sem abrir. Era comum receber recados de passageiros, normalmente um número de telefone, um elogio, às vezes um convite para jantar. Mas Cooper se inclinou levemente e disse em voz baixa: "Senhorita, eu sugiro que a senhora leia esse bilhete agora." Ela abriu. O bilhete dizia que ele tinha uma bomba. Ela foi até ele com cuidado. Cooper abriu a pasta devagar, como quem não quer assustar ninguém. Dentro, fios coloridos, bastões vermelhos, uma bateria. Real ou falsa? Ela não sabia. A tripulação não sabia, e ninguém queria arriscar. Cooper fez suas exigências com uma calma que, segundo os relatos, era quase mais assustadora do que a própria bomba. 4 paraquedas, 2 principais, 2 reservas, e $200 mil em notas de 20. Tudo pronto antes do pouso em Seattle. As autoridades atenderam cada pedido. Quando o avião pousou em Seattle, Cooper cumpriu sua parte do acordo. Liberou os 36 passageiros. Libertou 2 das comissárias, mas manteve os pilotos, o engenheiro de voo e uma comissária a bordo, com o dinheiro, com os paraquedas, com o avião reabastecido. Ele então deu uma ordem que confundiu os pilotos. Queria voar para a cidade do México, mas com o trem de pouso abaixado, a menos de 3.000 metros de altitude, e nunca mais rápido que 370 km por hora. Era uma rota impossível de completar com aquele combustível. Os pilotos sabiam disso. Cooper também sabia. O avião decolou às 6 da tarde e seguiu para o sul na escuridão. Por volta das 8 da noite, sobre uma floresta densa no estado de Washington, o indicador de pressão na cabine sinalizou algo na parte traseira da aeronave. A escada traseira estava abaixada. A comissária que permaneceu a bordo foi até a cortina que separava a cabine traseira. Estava fechada. Ela nunca cruzou aquela cortina. Quando o avião pousou em Reno, Nevada, a última parada antes de seguir para o sul, a tripulação foi até a parte traseira. A escada ainda estava abaixada. Cooper havia sumido. Com $200 mil, na escuridão de novembro, sobre uma das áreas mais remotas dos Estados Unidos. Nos dias seguintes, o FBI reuniu os depoimentos de toda a tripulação. E foi aí que surgiu um problema. Para montar um retrato falado, você precisa de detalhes, marcas, cicatrizes. Algo que faça aquele rosto diferente de qualquer outro. Cooper não tinha nenhum desses. 40 a 50 anos, 1,83 m.
cabelos escuros, óculos de armação escura, pele levemente bronzeada. Educado, calmo, articulado. Esse é o rosto de D.B. Cooper. Poderia ser o seu vizinho. Poderia ser o homem na fila do supermercado. Poderia ser qualquer pessoa. E talvez seja exatamente isso que ele queria. Um rosto tão comum que se tornasse invisível. O FBI batizou a operação de NORJAC, sigla para Northwest Hijacking, e ela se tornaria, nas palavras da própria agência, uma das investigações mais longas e exaustivas de sua história. Nos primeiros 5 anos, mais de 800 suspeitos investigados. Quase todos descartados. A floresta foi varrida, rios foram mapeados, décadas de pistas foram seguidas e perdidas. Uma das únicas evidências físicas que Cooper deixou foi a gravata que tirou antes de saltar. Dela, anos depois, foi extraído material genético. Um perfil de DNA incompleto, mas suficiente para descartar nomes. Um dos suspeitos mais fortes era Richard Floyd McCoy, preso poucos meses depois por um sequestro aéreo quase idêntico ao de Cooper. Mesma frieza, mesmo método, mesmo tipo de exigência, mas as comissárias não o reconheceram. E o DNA não batia. McCoy acabou condenado. Fabricou uma arma falsa dentro da prisão, escapou e morreu num confronto com a polícia. Mais um beco sem saída. A investigação continuou, por décadas, sem resposta. 9 anos depois do salto, uma família decide passar o dia nas margens do rio Columbia, ao norte de Portland. Um menino chamado Brian Ingram, 8 anos, está brincando na areia da margem enquanto os adultos preparam o acampamento. Sua mão toca algo enterrado. Ele puxa. É um pacote velho, deteriorado pela umidade e pelo tempo. Dentro, cédulas de $20, parcialmente destruídas pela água. Ao todo, $5.800. O FBI levou as notas para a análise, verificou os números de série um por um e confirmou. Era dinheiro do resgate de D.B. Cooper. Pensa comigo por um momento. Se Cooper morreu no salto, como o dinheiro chegou até aquele rio? E por que apenas uma parte? Onde estava o resto? Se Cooper sobreviveu e fugiu, por que parte do dinheiro estava enterrada numa margem de rio, a mais de 30 quilômetros de onde ele teria aterrissado? O FBI fez uma busca minuciosa em toda a região. Não encontrou mais nenhuma nota. Não encontrou paraquedas. Não encontrou ossos. Não encontrou nada. O dinheiro de Brian Ingram continua sendo, até hoje, a única evidência física concreta desse caso. E ele não respondeu nenhuma pergunta. Só criou mais. Depois de décadas de investigação, 3 grandes teorias tentam explicar o que aconteceu com D.B. Cooper naquela noite de novembro. Nenhuma foi provada. Todas fazem sentido. Essa é a conclusão que o próprio FBI chegou mais próximo de assumir oficialmente. Cooper saltou de noite no inverno, sobre uma floresta densa e acidentada no noroeste americano, com ventos que ultrapassavam 322 km/h. Um dos paraquedas reserva que ele levou estava costurado. E há um detalhe que muito pouca gente sabe. Era um modelo de treinamento, completamente inutilizável para um salto real. Cooper não percebeu isso, o que diz muito sobre quem ele era. Não era um paraquedista experiente. Talvez nunca tivesse saltado de verdade na vida. Se morreu, o corpo pode estar em algum lugar naquela floresta até hoje, e o dinheiro encontrado por Brian Ingram pode ter sido arrastado por um afluente do rio Columbia ao longo de anos, o que explicaria o estado deteriorado das notas. 50 anos sem identificação, sem uma pista concreta, sem um deslize sequer. Isso não é sorte, isso é planejamento. Cooper escolheu exatamente aquela rota de voo, especificou altitude e velocidade com precisão técnica. Conhecia o mecanismo da escada traseira do Boeing 727. Um detalhe que pouquíssimas pessoas sabiam naquela época. Ele sabia o que estava fazendo. E se sobreviveu ao salto, aterrissou numa área remota, desapareceu na floresta, cruzou a fronteira ou simplesmente começou uma nova vida em outro estado com outro nome. Então existe a possibilidade real de que ele tenha vivido por décadas como um homem completamente anônimo. Talvez tenha envelhecido, talvez tenha tido filhos, talvez tenha assistido aos noticiários sobre sua própria caçada no conforto de uma casa qualquer,
em alguma cidade americana que ninguém suspeitaria. Ao longo dos anos, familiares de homens já falecidos foram ao FBI com confissões póstumas. Pelo menos 2 casos foram investigados com profundidade. Um deles, uma mulher afirmou que o tio, chamado L.D. Cooper, havia confessado no leito de morte que era ele o sequestrador. O FBI coletou material genético para análise de DNA. O resultado foi inconclusivo. Outro suspeito investigado em vida, um veterano de guerra chamado Robert Rackstraw, negou qualquer envolvimento até o final. Nenhuma confissão foi confirmada. Nenhum suspeito foi provado culpado. Em 2016, o FBI encerrou oficialmente a investigação ativa do caso D.B. Cooper. A justificativa foi direta. Os recursos seriam melhor utilizados em outros casos. 50 e tantos anos. 800 suspeitos, 0 certezas. Hoje, D.B. Cooper é mais do que um criminoso. É uma lenda, um símbolo, uma pergunta que o mundo não consegue parar de fazer. E talvez a resposta mais perturbadora de todas não seja sobre ele ter morrido ou ter sobrevivido. Talvez seja algo muito mais simples. Alguém em algum lugar sabe a verdade e escolheu guardar esse segredo até o fim. Alguns mistérios encontram respostas, outros permanecem além do silêncio. Se você gosta de casos que desafiam qualquer explicação, recomendo assistir ao vídeo sobre Elisa Lam e Brandon Swanson. Assim como o caso de D.B. Cooper, eles continuam cercados por perguntas que ninguém conseguiu responder até hoje. Vou deixar o link nos comentários e também na tela final deste vídeo. Eu sou Alex e nos vemos na próxima investigação, aqui, no Além do Silêncio.